Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Sou Rani Marcos, para quem não me conhece, fisioterapeuta, osteopata, criador da metodologia Desvendando a DTM, e nós vamos falar sobre DTM para fisioterapeutas. 3 passos para você ter uma avaliação segura e solucionar o problema, a dor do seu paciente. E dentro dessa perspectiva, eu quero começar o nosso conteúdo de hoje trazendo clareza para o processo de avaliação. Todo o processo de avaliação do paciente com DTM, ele precisa de alguns passos, ele precisa de alguma dinâmica de entendimento. E a partir daí, a gente conseguir definir um diagnóstico mais assertivo, a gente conseguir fazer o paciente sair sem dor, sair satisfeito do nosso consultório. Então, o que é, de fato, um processo de avaliação seguro? Existem várias formas, dentro da perspectiva de avaliação, de você tratar o paciente com DTM. A primeira forma e clara do processo avaliativo vem do processo da ausculta, de você ouvir, de você entender aquilo que ele tem. Você integrar, de você conectar sistemas, mas o que eu quero falar aqui, o tema da nossa live, do nosso episódio de hoje, é literalmente trazendo você para uma vivência intra-articular, para uma vivência interna da ATM. E com essa vivência interna da ATM, você poder entender como abordar de forma mais rápida e consistente o paciente DTM. Dentre várias formas de avaliação, eu quero me prender hoje com as alterações intra-articulares. Coloca aí nos comentários, alterações intra-articulares, que é extremamente importante que você saiba disso. E eu faço questão de colocar músculos associados, como o temporal, que auxiliam numa coaptação, auxilia em algumas tensões dentro da ATM. E partindo desse processo, se você quer, dentro do estado atual, onde cada vez mais surgem pacientes com DTM, você precisa aprender a construir um raciocínio clínico através dessas perspectivas, tá? Então, alterações articulares. Então, é o que a gente vai ver hoje, é o nosso tema hoje. Então, você pode querer avaliar uma DTM por abertura e fechamento da boca. Não é isso que você precisa alinhar no seu processo avaliativo para você entender essas alterações intraarticulares. Não é isso que vai fazer você entender o que está acontecendo na articulação, se é um problema de hipermobilidade ou se é um problema de hipomobilidade. Então, essa perspectiva de problema entre hipo e hipermobilidade rege as condições patológicas que muitas vezes estão presentes no paciente com DTM e que você precisa, de fato, dominar para escolher a melhor técnica de tratamento. Você não precisa de técnica de tratamento de outro mundo. Você só precisa entender o que o paciente tem, as relações biomecânicas, e aí escolher uma, duas técnicas capazes de reorganizar esse sistema. Então, essas alterações intraarticulares, esse processo de avaliação que eu quero passar para você em passos, precisa de um entendimento de como essas articulações funcionam, tá? E isso é, hoje, a grande oportunidade dentro do mercado do consultório, do fisioterapeuta. Porque muitas vezes a gente tem pacientes com dor de cabeça, a gente tem pacientes com dores no cais, a gente tem pacientes com dores cervicais, a gente tem pacientes com dores orofaciais por conta de disfunções na região do sistema estomatognático, na região da ATM. E o que é que eu quero trazer para você hoje, para te levar para um outro nível de entendimento? É que talvez hoje você pense que não tem paciente de DTM. E aí, não tem paciente, literalmente assim, de DTM no seu consultório, mas percebe uma crescente, mais pacientes procurando. Parece que está todo mundo sentindo alguma coisa. Quem aí tem essa perspectiva? Olha, eu não tenho, mas estou curioso, porque está começando a surgir. Coloca aí, eu não tenho. E aí eu já vou trazer para você que talvez você não saiba que tem, mas você já tem.
Talvez você não saiba que tem, porque não tem essa correlação com os sintomas. Mas eu aposto que você tem pacientes com dores cervicais, com tensões nos ombros, com tensões nucais, com tensões na cabeça. Eu aposto que você tem algum tipo de paciente com tensão orofacial, como sinusites. Olha só isso. Percebe quando você começa a correlacionar estruturas associadas à ATM, como isso passa a ter uma correlação, tá? E aí é o que eu quero trazer para vocês hoje, para que você entenda, para que você seja mais rápido, mais assertivo. Eu entendo que você talvez hoje, Randy, eu não quero ser referência em DTM, mas eu quero aprender DTM, mas eu quero ter resultado com DTM, mas eu quero ser um profissional que resolva o problema de DTM e suas dores associadas. Quem pensa assim? Coloca aí, eu penso assim. Eu penso assim. Coloca aí nos comentários. Se você pensa assim, está em um caminho certo. Pode não ser totalmente certo, mas é um caminho extremamente certo, possível e plausível. Porque talvez você tenha mais paciente de coluna, mais paciente de ombro. Então, essa perspectiva que eu quero que você entenda. Por exemplo, uma ATM bloqueada à direita vai alterar o funcionamento dessa abertura e fechamento da boca. Vamos falar aqui, uma ATM bloqueada nessa área. Bloqueada. Esse bloqueio, quando ela vai abrir e quando ela vai fechar a boca, afeta diretamente as suas estruturas associadas. Porque aqui embaixo, ó, nós temos músculos diretamente associados com o ióide, supra-ióide, e coluna cervical, coluna, cintura escapular. Então, é extremamente importante, se você é um fisioterapeuta moderno, se você é um fisioterapeuta que vem percebendo o desenvolvimento de condições crônicas cada vez maiores, você tem que dominar a integração da ATM com as outras partes. Então, coloca aí nos comentários. Eu tenho que dominar a ATM. Eu tenho que dominar a ATM. Coloca aí nos comentários que eu quero vocês entendendo essa perspectiva. Porque quando você começa a dominar, você começa a perceber o quanto o temporal se correlaciona aqui com o ECOM. Por exemplo, que altera a posição da cabeça e pescoço. Deixa eu alterar isso aqui. Do ECOM. Deixa eu apagar para ficar melhor isso aqui. Do ECOM. Por exemplo, conectando cervical, base de crânio, cintura escapular e a sua contração fazendo, ó, isso. E essa tensão, olha o posicionamento da cabeça e pescoço, olha o nivelamento da ATM. A gente vai falar sobre isso. Então, você precisa dominar a ATM. Então, coloca aí já nos comentários. Eu tenho que dominar a ATM. Porque o seu paciente pode não chegar com um problema de ATM, mas ele pode chegar com a dor de cabeça, com a dor nucal. Ele pode chegar com a limitação de movimento. E você não conseguir contextualizar isso. Então, essa é a grande oportunidade do fisioterapeuta moderno. Essa é a grande oportunidade daquele fisioterapeuta que quer ter serviços onde o paciente não precise trocá-lo para ir para outro lugar. Dentro do seu consultório, ele pode ser tratado e pode solucionar o problema dele. E não ele ir para você fazer tratamentos várias vezes e não conseguir resolver. Então, esse é o grande detalhe. Você tem que dominar a ATM, tá? E diante disso, olha só quando você começa a entender quais as vantagens desse processo. Olha só. Quais as vantagens de você entender a ATM, tá? Primeira coisa, eu tenho a ATM de um lado e eu tenho a ATM do outro.
Esse aqui é um corte coronal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa é uma visão assim. Um ATM de um lado e um ATM do outro. Ou seja, você tem duas articulações, onde essas articulações estão conectadas com uma mandíbula. Então, para você dominar o processo avaliativo intraarticular, você tem que estar com o olho concentrado não apenas na limitação, não apenas no sintoma traca, não apenas na dor do paciente. Você tem que entrar no entendimento profundo da relação dessa mandíbula com a articulação de um lado com a articulação do outro. É exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês, para te colocar em um nível, em um patamar diferente. Porque daí não adianta você ter técnicas de relaxar músculo, você fazer botox, você fazer plaquinha, o paciente passar por vários tratamentos. Porque existe um sistema interligado que pode justificar uma alteração intraarticular. Tá? Intraarticular. E aí, voltando aqui, o que é que você tem? Dois temporais, duas ATMs e uma mandíbula. E hoje, a vantagem de você conectar esse entendimento na hora do seu processo avaliativo é que você não confunde sintoma com disfunção, com causa. Não confunda disfunção com a causa da disfunção e sua dor. Entenda, olha só. Toda disfunção pode gerar uma dor. Mas nem toda dor está relacionada à principal disfunção. Existe uma disfunção primária da ATM, do sistema estomatognático, e existem as disfunções secundárias. Então, qual a vantagem de você entender isso? De você definir quem é disfunção primária e quem é disfunção secundária, de quem é consequência no processo da DTM. Então, uma vez que você se coloca no entendimento de disfunção primária, disfunção secundária, você traz uma clareza sobre aquilo que você precisa ter. Tá? E a DTM, você precisa conectar para ter segurança. Porém, hoje, eu quero falar estritamente como isso aqui pode afetar e trazer perspectiva do passo a passo na avaliação intraarticular, tá? Inclusive com relações intraorais. Inclusive com conexões neurofisiológicas associadas a isso. Tá? Então, ó, uma das coisas que a gente vê muito, tá? Ah, professor, eu até perguntei aqui. Eu não tenho paciente com DTM. Será? Teu paciente tem alteração de postura da cabeça e pescoço? E essa alteração de cabeça e pescoço, como ela é capaz de afetar o posicionamento da mandíbula? Entenda uma coisa. Exceto traumas, toda disfunção de ATM é vítima de um sistema em desequilíbrio. Então, a ATM é vítima de um sistema em desequilíbrio. E isso se dá puramente por ela ser a articulação mais móvel do crânio. Se ela é a articulação mais móvel do crânio, ela tem uma tendência de se adaptar em hipermobilidade, ou se adaptar em contração, em retração. Esse jogo, eu costumo dizer, da mandíbula, funciona como uma marionete. E para você ter resultados rápidos, onde essa marionete seja corrigida e você alinhe para que o sintoma reduza e o paciente saia satisfeito do seu consultório, precisa de uma integração, precisa entender de trigêmeo, de hipoglosso, de nervo acessório, de crânio, das relações cranianas conectando a isso. Isso são temas de próximas lives. Toda terça-feira, 20h30. E aí, ó, vamos focar no processo avaliativo da disfunção intraarticular.
A gente tem, dentro do processo, né, um padrão de avaliação. Embora a gente tenha poucos conteúdos durante a faculdade, ou quase nenhum, quem aí teve pouca ou nenhuma aula de ATM na faculdade? Coloca aí que eu quero saber de vocês. Por quê? Embora você não tenha, poucos conhecimentos que vocês vêm trazendo têm um foco muito localizado. Que é, por exemplo, um jeito extremamente errado de se avaliar a ATM, a articulação em si. É considerar, por exemplo, meu paciente só abre a boca 2 dedos. Eu tenho a DTM, tá? E aí? DTM de onde? Isso é uma avaliação global e inespecífica, que não coloca você frente a frente com aquilo que o seu paciente precisa para tratamento. Que coloca você sem certeza, sem segurança, se a técnica que você vai utilizar vai solucionar o problema do paciente. Faz sentido para vocês? Ok, se faz sentido, aperta no coraçãozinho aí, aperta no like, a galera do YouTube e Facebook também. Pensando nisso, qual é a melhor forma de você verificar? O primeiro passo está em colocar a avaliação global dentro de uma perspectiva. Por exemplo, toda limitação de abertura tem uma tendência a desvio. Toda limitação de abertura tem uma tendência a desvio. Principalmente o primeiro desvio. Muita atenção no primeiro desvio. Que é assim, o paciente está na sua frente, presta atenção aqui, faz de conta que eu sou seu paciente. Seu paciente está aqui frente a frente com você, olhando nos seus olhos, e ele vai abrir a boca. Quando ele abre a boca, ele jogou, ó. E depois ele volta. Quem tem paciente com essa característica? Faz assim. E volta. Faz a baioneta. O que isso me traz? Isso me traz claramente que existe, dentre as duas ATMs, uma disfunção. O movimento da mandíbula não está sendo realizado. E aí, o jeito certo para você conseguir identificar é você sempre ter por base o que o movimento da ATM é de natural e o que está faltando. O que é natural? Você ter a mandíbula abrindo de forma reta. E presta atenção, se eu tenho um desvio inicial, eu tenho um desvio associado com um problema mais intraarticular. Se eu tenho um desvio associado mais na posição média de abertura, eu tenho possivelmente um problema associado mais de tensão muscular. Então já começa a diferenciar. O desvio próximo, em baixa amplitude, traz para você uma disfunção articular. E o desvio mais médio a final de amplitude traz um desvio com causa conectada com a musculatura. Quem gostou dessa indicação aí, dessa orientação, aperta no coraçãozinho aí que eu quero ver se vocês conseguiram trazer isso. Tá? E é esse tipo de conhecimento que coloca você na tomada de decisão se vai trabalhar uma mobilização de mandíbula ou se vai trabalhar na restauração da função muscular. E é esse foco entre restaurar articulação ou restaurar músculo que faz você se destacar, que faz o paciente pagar mais por você, que faz o paciente valorizar o seu serviço. E faz você começar a entender, caramba, se o paciente está com limitação, ele vai compensar de alguma forma, ele vai mexer a cabeça para poder compensar o processo de deglutição, compensar o processo de movimento de abertura da boca. Faz sentido para vocês, gente, aí? Porque se ele não abre bem, ele não gera performance dos músculos de língua, de supra-iódeos, tensões laríngeas para fazer uma deglutição eficiente. E aí associa problema de deglutição, problema de fala e disfunção de ATM. Uau! É sobre você começar a entrar em outro nível profissional.
É sobre você começar a entender que sobrecarga cervical pode vir por adaptação crônica de abertura e fechamento da boca. Dores de pacientes que não melhoram por conta disso. E você precisa ter esse entendimento. Então, o primeiro passo é a visão macro. A visão macro do processo. Onde você vai literalmente perceber se eu tenho um problema articular ou se eu tenho um problema muscular associado. Por exemplo, também aqui, ó, o masseter. E dentro dessa perspectiva, você vai direcionar agora a sua avaliação. E agora vamos dar um salto do entendimento. Se eu tenho uma abertura e essa abertura tem o desvio para a direita, pensa comigo. Se ele desvia para a direita, ou melhor, para a esquerda, para um lado. E eu tenho uma mandíbula, presta atenção aqui, ó. Faz de conta que, ó, estou aqui com uma restrição desse lado. E aqui está livre. Eu vou abrir a boca. Comecei a abrir. O que aconteceu com a minha mandíbula? Desviou para o lado da restrição articular. E aí vem você, só porque ele tem um estalido desse lado, que é consequência, é hipermobilidade. Você vai tratar e ainda ficar com a mão dentro da boca dele, mobilizando o que já está em hipermobilidade. Irritando mais ligamentos. Irritando mais as aferências trigeminais. E fazendo com que haja descarga reflexa, onde o paciente vai aumentar o nível de dor a curto prazo. Porque imediatamente quando você mobiliza, você gera um relaxamento daquela musculatura que está tensa. Mas parou e o corpo identificou que você irritou, ele vem com toda a eferência trigeminal, aumentando a tensão e o processo inflamatório. Quem pegou aí e se conectou e gostou dessa sacada, aperta aí, coraçãozinho, quero saber se vocês gostaram, se foi bom para vocês. E esse segundo passo é exatamente conectar essas estruturas. Conectar o lado direito com o lado esquerdo. Você não pode deixar de conectar a ATM à direita com a ATM à esquerda em nenhum momento. Não existe uma disfunção solitária. Só existe o sintoma em uma região, mas disfunção não. Por isso, você precisa dominar a DTM. Eu recebi um paciente, ele chegou da seguinte forma, presta muita atenção nisso. Diz, doutor, tem 5 anos que eu sofro com dor nessa ATM, com limitação de abertura, dor de cabeça, limitação para dormir, produtividade ruim, durmo e acordo com essa dor. E por incrível que pareça, eu já passei por profissionais que quando eles vieram conversar comigo, eu tinha certeza que eu sabia mais do que ele. Gente, isso é muito grave. Isso é grave. Por 2 pontos. Tem pacientes que, por conta das suas dores, estão buscando conhecimento de forma obsessiva para ficar bem. E, para o outro lado, tem fisioterapeutas se metendo a atender pacientes com DTM sem ter conhecimento e sendo capaz de piorar o sintoma do paciente, piorar o caso do paciente. Porque se eu pego um caso desse, de hipermobilidade, onde eu movimento ainda mais a mandíbula para poder soltar essa região, eu agrido mais as terminações nervosas, eu gero mais sintomas nessa região. E essa mobilização contínua faz com que o corpo do paciente sinta e responda diretamente com um problema claro. Disfunção clara. Faz sentido aí, gente, para vocês? Que esse segundo passo é correlacionar, é integrar os dois lados. Sintoma é uma coisa, disfunção e causa é outra. Agora, definir. Paciente desviou.
Eu tenho uma tensão muito grande, não abre. Dor à direita. Estalido à direita. Mas claramente uma restrição articular. Então, quando você vai avaliar, toda dor, toda disfunção está do lado da hipermobilidade. Claro, é o lado que está sofrendo. É semelhante à hernia de disco. É o lado que está em sobrecarga, que o ânulus fibroso vai romper e a hernia de disco na coluna vai acontecer. Mas em relação à ATM, o que vai acontecer? É o disco que vai desgastar, é a cápsula articular, é o tecido retrodiscal. Tudo isso vai esgaçar. E esse esgaçamento é que vai, de fato, aumentar os sintomas cada vez mais. Quem aí já teve, por exemplo, um elástico? Você começou a brincar, um elástico de short, de bermuda, de blusa, para mulher de sutiã, enfim, qualquer coisa. Quando você mexe muito, hipermobilidade, você está conduzindo esse processo para ruptura. E isso só vai ser corrigido se eu diminuir o fator agressor. Então, se você quer ter resultados rápidos com esse tipo de paciente, se você quer não só solucionar o problema da TM dele, mas a dor de cabeça crônica, a cervicalgia, a limitação na abertura e fechamento, você precisa considerar a ATM fixada, a ATM bloqueada. Porque aí sim, é aqui que você vai entender que uma hipertonia da musculatura, uma alteração postural da cabeça e pescoço pode aumentar o nível de compressão entre a glenoide e o côndilo. Aumentando o nível de contração da glenoide e o côndilo, não tem jeito. Você precisa abordar ali para você ser um fisioterapeuta de resultados rápidos, para você se destacar no mercado. E essa técnica direto aqui, quando você já avaliando, você já consegue tratar. Que você tensiona, o paciente vai dizer, ufa, até meu ouvido parou de bloquear, até meu ouvido diminuiu a tensão. Mas todo o processo para uma técnica assertiva está associado a uma avaliação assertiva. Quer ter sucesso na DTM? Tenha conhecimento onde você possa integrar, trazer todo o sistema estomatognático para um macro e depois afunila para determinar o tratamento, o melhor resultado desse processo. Faz sentido para você, gente? Quem tá acompanhando bem, tá aprendendo muito, aperta aí no coraçãozinho. Aperta aí. E aí, ó, quando a gente tem isso, presta muita atenção. Porque tem dois tipos de estalidos. Desculpa. Porque tem dois tipos de estalidos. O estalido por hipermobilidade e o estalido artrósico. O estalido por artrose. O estalido por hipermobilidade, ele vem com desgaste, mas o artrósico, ele muitas vezes está associado com o aumento da compressão, ruptura, um desgaste enorme intraarticular. E quando você consegue mobilizar, afastar, liberar essa zona, devido à conexão aqui, ó, com o meato acústico externo, eu tenho sintomas como zumbido, sintomas como tamponamento, diretamente relacionado com essa disfunção. Então veja como é importante você ter o macro e do macro você direcionar para o micro. E aí, gente, tem colegas de forma totalmente negligente determinando o tratamento do paciente com, ele tem limitação de abertura, só tem 2 dedos de abertura, a musculatura está tensa, eu vou colocar agulhamento, vou colocar laser e analgesia. Para com isso, pô. Não tem mais espaço no mercado para esse tipo de profissional. Não tem. Lógico que, se eu tiver um problema de base articular, todo o tecido ao redor vai estar tensionado. Todo o tecido vai estar comprometido. Mas entre estar comprometido e ser a causa do problema,
existe uma distância muito grande. É aí que você começa a separar o menino dos homens. É aí que você começa a separar quem tem resultado. É quando você olha para o lado e diz, caramba, a agenda de fulano é cheia, só vive lotada. Poxa, eu liguei lá para o consultório de fulano para pesquisar, ele cobra R$ 200 a consulta, R$ 250 a consulta. Caramba, e de ATM, que não tem nem esforço, mas tem queima metabólica, é glicose, é neurônio, é investimento em conhecimento. Lembre-se, o seu valor não está pelo suor, mas pela transformação que você gera na vida do seu paciente. O paciente está nem aí se você vai suar, o paciente está nem aí se você vai atender em pé ou sentado. Ele quer o resultado, querido. Ele só não quer acordar de manhã com aquela bendita dor. Ele só não quer viver mais sofrendo. E ele paga a você o que ele puder. Você pode atender até de cabeça para baixo. Não adianta. Ele vai pagar a você. Agora, tudo depende se você tiver o conhecimento que ele não tem. Como eu falei antes. Tem paciente que sabe mais do que fisioterapeuta hoje. De tanto pesquisar, de tanto buscar conhecimento, de tanto entrar em blogs, em tanto ser consultado e ser explicado a ele todo o processo. E aí você precisa entrar nisso aqui. É aqui. E aí, quem quer uma dica sobre essa manobra de avaliação, por exemplo? Quem quer uma dica aí que eu quero trazer para você? Eu quero exatamente agregar ainda mais, fazer uma dinâmica para trazer uma mudança de chave para você. Uma mudança de chave. Agora lembra, eu vou trazer uma dica, eu vou trazer uma perspectiva onde, literalmente, você possa utilizar. Agora, não vai utilizar se não tiver segurança. Não vai utilizar porque você pode piorar a dor do paciente. E aí tem uma coisa, gente. Se você não sabe, não se meta. Porque lembre-se, aquele paciente que está na sua frente, ele é o amor de alguém. O sofrimento dele faz parte da vida de alguém. Impede o sistema, sofre casa, sofre família. Tente ser íntegro. Todo o conhecimento, colocar em prática para desenvolver o conhecimento do seu paciente. Tudo. É a partir daí que eu quero trazer para você. Antes de eu passar essa dinâmica, quem aí está lá no grupo do Telegram e vai receber o PDF? Quem está no grupo do Telegram, gente, vai receber o PDF resumão, tá? Quem aí não está no grupo do Telegram, onde eu vou colocar o PDF do resumão, vai sair amanhã o PDF do resumão com muita coisa dessa live, muita coisa desse conteúdo. PDF resumão. Quem não tiver, coloca aí. Eu não. Maria, eu não. Olha aí. Quem não está, fica aí até o final que eu vou orientar você como você ter acesso a esse PDF. Fechou? Beleza? Ok. Gente, vamos lá. Vamos supor que você conseguiu identificar que essa era a articulação que realmente precisava da liberação, tá? Que realmente precisava da liberação. Então, a primeira coisa, você precisa calçar uma luva. O paciente manter a boca entreaberta. E, ó, o paciente está deitado aqui, ó, deitado. A articulação, você fica do ponto oposto. O seu polegar, ele fica em cima dos dentes. Olha só. E esses dedos, ó, e esse dedo fica no ângulo da mandíbula. A partir daqui, você não vai puxar. Você tem que respeitar a artrocinemática. Lembre-se. Existe aqui, vou fazer um zoom aqui, tá? Vou trazer um zoom para você. Um zoom.
Esse aqui é um zoom, um recorte dessa região. Todo mundo acompanhando aqui? Aqui eu tenho esse disco. E aqui eu tenho tecido cápsula ligamentar. E aqui eu tenho feixes musculares. Toda a zona em sofrimento crônico tem aderências, fixações. E se você fizer com intensidade, você pode romper pequenas aderências e gerar um processo inflamatório local. E essa ruptura trazer aumento do sintoma do seu paciente. Caraca! Caraca! Então, toda técnica de paciente crônico com disfunção, ela precisa ter velocidade lenta a moderada para, no início, melhorar a harmonia desse tecido. E tem objetivos a isso que aí, enfim, para essa live é muito conteúdo, tá? É muito conteúdo, tá? E aí, você vai, com essa perspectiva, ganhar mobilizando lentamente e progressivamente. Caraca! Quem adorou aí? Quem adorou esse conteúdo de hoje? Fala aí. Adorei. Adorei. Primeiro, ó, tira, antes que eu feche o quadro aqui, tira o print logo. Antes que eu feche o quadro, a galera do Instagram, tira o print e me marca no Stories depois com a maior sacada e o maior aprendizado que você teve hoje, tá? E eu quero que você tenha esse conhecimento, que se você não quiser ser referência em DTM, mas que você seja capaz de se especializar na área para tratar o paciente com cefaleia, para tratar o paciente com dor no ombro, para tratar o paciente com zumbido que chega a você, aqueles pacientes que não melhoram. Que não melhoram. Tá? Então, ó, tira o print, me marca, que eu quero efetivamente ver qual foi a maior sacada de vocês, qual foi o maior aprendizado de vocês, o que vocês entenderam desse esquema aqui surreal que a gente fez, tá? Surreal que a gente fez. Tem coisas aqui que não estava nem programado e eu falei porque eu não consigo esconder conteúdo. Porque essa missão é para gerar valor no meu paciente e para você, tá? Ó, tira o print, me marca e foi um prazer estar com vocês. DTM para fisioterapeutas, para você ter resultados rápidos e lotar a sua agenda com pacientes com DTM. Valeu! Deus abençoe. Tchau!